enfim, eu vou começar por apresentar aquilo que são as diferentes profissões da área do desporto, tentar explicar de que forma, enfim, é que nós lidamos com cada uma delas, no caso de pessoas que vêm de países estrangeiros, nomeadamente no Brasil, poderão fazer caso pretendam exercer essa profissão em Portugal. E nós temos, desde logo, como vocês podem ver aí na imagem, duas grandes áreas profissionais, que são aquilo que nós designamos as profissões reguladas e as profissões não reguladas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que há profissões que, para o exercício dessa atividade, necessitam de uma licença, necessitam, portanto, a sua atividade é regulada pelo Estado, existem leis que as regulam e que obrigam que todas as pessoas, para poder exercer, façam determinado tipo de coisas em Portugal. E depois há um conjunto de profissões na área do desporto que não têm essa regulação e, portanto, podem ser exercidas de forma, enfim, sem qualquer exigência legal e, enfim, desde que as pessoas tenham a habilitação para exercer. Eu não sei se o Dr. Mário já passou para o segundo slide, nós estamos vendo... Não, já percebi que vocês estão a ver isto num módulo que não deveria ter, não é? Já estão a ver bem agora? Agora sim. Muito bem. Portanto, estava eu a dizer destas duas grandes áreas, digamos assim, da área das profissões reguladas e não reguladas, estava eu a dizer que as reguladas, portanto, existem leis que obrigam que o exercício seja feito de determinada forma, o exercício dessa profissão em Portugal, e, portanto, independentemente da origem ou da nacionalidade das pessoas que a exercem. Portanto, todas as pessoas que a exercem em Portugal têm que cumprir com o que está estabelecido. Depois existe um conjunto de outras profissões, eu tenho aqui alguns exemplos, nomeadamente os gestores de desporto, as profissões relacionadas com o desporto de natureza, de aventura, de turismo, os animadores desportivos, etc., são profissões na área do desporto não regulamentadas e, portanto, não há qualquer obrigatoriedade legal para o exercício dessas profissões. Portanto, basta que as pessoas tenham a sua formação no país de origem e podem exercê-la livremente em Portugal. Depois há uma outra área profissional que nós recebemos um conjunto de pedidos e de informações que nada tem a ver com o Instituto do Desporto de Portugal, é uma área completamente à parte e que tem a ver, sim, com o Ministério da Educação, que é a área do ensino, que é a área dos professores de Educação Física. Portanto, os professores de Educação Física são uma profissão na área do desporto em Portugal completamente diferenciada de todas as outras que eu tenho aqui, nomeadamente da área do treino e da área do fitness. Os de Educação Física têm regras próprias que são estabelecidas pelo Ministério da Educação, como são exercidas para qualquer outra área de ensino, seja o português, o inglês, a matemática, a história, etc. As regras estão definidas para que alguém que vem de um país estrangeiro possa exercer a atividade profissional de professor de Educação Física, são exatamente as mesmas que se aplicam para uma pessoa que vem do estrangeiro a ensinar, por exemplo, história ou matemática, ou seja, o que for. E, portanto, são regras que são estabelecidas pelo Ministério da Educação e não pela área do desporto, como são as outras específicas da área do desporto, e essas são tuteladas por nós, Instituto do Desporto de Portugal, e não pelo Ministério da Educação. Ok? Portanto, desde logo queria fazer esta separação clara entre aquilo que são as profissões do desporto e a área da educação física. Porquê? Porque nós recebemos muitas vezes, principalmente de pessoas que vêm do Brasil, esta questão e esta dúvida sobre o que têm que fazer ou o que podem fazer porque eram professores de educação física, por exemplo, no Brasil, e querem continuar a exercer essa profissão em Portugal. E a resposta é sempre a mesma, tem que se dirigir ao Ministério da Educação e não a nós. Nós só tratamos com profissões da área do desporto, nomeadamente com as profissões relacionadas com o treino desportivo e com as profissões relacionadas com a área do fitness. Ok? E, portanto, vamos então ver as profissões reguladas, que são essas, enfim, que nos trazem aqui hoje, basicamente. Nós iremos tentar explicar como é que se podem exercer este tipo de profissões em Portugal. Temos logo a profissão de treinador de desporto, que é uma profissão regulada e que exige, que obriga que as pessoas para exercer essa atividade tenham um título profissional. É aquilo que vocês veem aqui, em vermelho, portanto é o título profissional que é obrigatório para o exercício da atividade de treinador em Portugal. Para ser treinador, portanto, treinador, obviamente, como o nome indica, relacionado com a área do treino, eu para ser treinador em Portugal, seja de que modalidade for, desde o atletismo até ao futebol, ou ao xadrez, seja o que for, qualquer modalidade esportiva que tenha treinadores, para eu exercer essa atividade como treinador, tenho que ter um título profissional emitido por nós para poderem exercer essa profissão em Portugal. Eu depois já irei explicar como é que nós conseguimos obter este título profissional para exercer a atividade em Portugal. A mesma coisa acontece com duas profissões que estão regulamentadas na área do fitness. São elas a profissão de diretor técnico, depois já vou explicar o que é cada uma delas, e a profissão dos técnicos de exercício físico, que
que são os técnicos de exercício físico, são aquilo que normalmente nós conhecemos como os instrutores de fitness, digamos assim, ou os PTs, os personal trainers. Os diretores técnicos são aqueles que orientam e coordenam a atividade nos espaços de fitness, nos ginásios, mais conhecido por ginásios. E, portanto, estas duas profissões da área do fitness, também como a profissão de treinador de desporto, exigem que para o exercício da atividade profissional as pessoas estejam na posse de um título profissional, que são aquelas bonequinhos que vocês veem ali à frente das profissões. No caso do diretor técnico é o verde, no caso do técnico de exercício físico é o azul. Portanto, só se pode exercer estas atividades em Portugal se as pessoas estiverem na posse desse título profissional que é pedido a nós e PDJ. Vamos avançando e começando pela área do treino, pela área dos treinadores de desporto, portanto, só para que vocês percebam rapidamente como é que as coisas funcionam. Portanto, aparece ali o símbolo do IPDJ porque é, digamos, é onde tem que se deslocar e pedir informação em primeira instância. Depois, a seguir, o IPDJ segue-se por uma coisa que é o Programa Nacional de Formação de Treinadores. Enfim, eu não vou entrar em detalhes, mas é o programa que explica às pessoas que regula a forma como as pessoas poderão exercer a atividade de treinador em Portugal. Depois, a seguir, existe uma coisa que é o ProDesporto, que não é mais do que uma plataforma eletrónica onde as pessoas se inscrevem e onde fazem todos os pedidos, quer de título profissional, quer depois de uma série de outras coisas que o Pedro Paulo irá explicar, que para a obtenção do tal título profissional só pode ser obtido através dessa plataforma ProDesporto. É um certificado digital, digamos assim. Isto de uma forma muito sucinta, tentando explicar como é que se chega ao título de treinador de desporto. Explicar também que em Portugal a formação dos treinadores é composta por 3 componentes. Isto é importante porque no processo de equivalência, quando as pessoas vêm do estrangeiro, por vezes não percebem porque é que as equivalências não são atribuídas ou diretamente, ou porque é que há dúvidas relativamente à atribuição da equivalência. E é importante que expliquemos, enfim, algumas das questões que levam a essa análise. Desde logo, a formação de treinadores em Portugal tem esta constituição. Portanto, tem uma competente de formação que é geral, generalista, que aborda as diferentes ciências do treino, e depois tem uma componente específica da área do treino específico, portanto, cada uma das modalidades que vão ser treinadores, e depois tem também uma componente significativa, muito forte de estágio, com determinado tipo de duração, que nós depois iremos ver à frente. É importante explicar também que em Portugal existem 4 níveis de formação de treinadores, e, portanto, para cada uma das modalidades existem 4 níveis, que é do grau 1 ao grau 4, sendo que o grau 1 é o mais básico, portanto é aquele que serve para iniciar as modalidades, para fazer a introdução das modalidades, e o grau 4, obviamente, que é o nível das pessoas que estão já no alto rendimento, enfim, com os atletas ou com as equipas já de mais elevado nível. É importante também termos esta noção, porque quando alguém pede equivalência, vem do estrangeiro, quer ser treinador em Portugal, a primeira coisa que nós tentamos perceber logo é a que grau é que pretendem essa equivalência e a que modalidade, obviamente, é que pretendem também essa equivalência. Se eu quiser ser treinador em Portugal, o que é que devo fazer? Desde logo tem que ter a escolaridade mínima obrigatória. A escolaridade mínima obrigatória em Portugal varia de ano em relação ao ano de nascimento. Portanto, as pessoas mais antigas, a escolaridade mínima é uma, as pessoas mais recentes é outra. No caso das pessoas que vêm do estrangeiro, Pedro Paulo explicará isso melhor, a escolaridade mínima é aquela que é exigida no país das pessoas, no país de origem de cada uma das pessoas, ok? Não a escolaridade que é exigida em Portugal. A escolaridade obrigatória no país de origem da pessoa. Ter no mínimo 18 anos e depois, no caso de algumas modalidades esportivas, tem que ter sido praticantes dessa modalidade. Modalidades que exigem, para alguém ser treinador, tem que comprovar que foi praticante desportivo dessa modalidade. Não acontece com todas, mas algumas têm essa exigência. Outras, não exigindo que a pessoa tenha sido praticante da modalidade, obriga a que se faça um exame prévio para que a pessoa comprove que tem conhecimentos da própria modalidade. Okay? E, portanto, para se obter o título profissional em Portugal, eu posso seguir uma daquelas 4 vias que ali está. No caso, a que nos interessa aqui hoje é a formação obtida no estrangeiro. Mas eu posso obter o título profissional através da formação profissional, que é aquela formação que é feita pelas instituições de ensino privadas, pelas federações, etc. Posso obter o título profissional através da formação académica, do ensino superior, de um curso de educação física e desporto. Ou posso obter também por reconhecimento de competências. E há mais que uma forma de fazer esse reconhecimento de competências. Ou através da formação obtida no estrangeiro. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que quando alguém vem do estrangeiro, normalmente opta por a via, que é a via da formação obtida no estrangeiro, que é a via que permite o reconhecimento daquilo que já são as habilitações que a pessoa traz do seu país de origem e depois possa, de alguma forma, ter
equivalência àquilo que existe em Portugal. No entanto, qualquer pessoa que venha do estrangeiro pode optar por qualquer uma das 3 vias anteriores. Pode fazer um pedido de reconhecimento de competências, pode fazer um curso superior, pode fazer formação profissional, enfim, obviamente estará aberto sempre a qualquer uma das vias. A que será mais lógica e mais rápida, para quem vem do estrangeiro, obviamente, que é a via da formação obtida no estrangeiro. Só para que tenham uma ideia também, em relação àquilo que é a formação de treinadores em Portugal, cada um dos graus é feito de forma sequencial, cada um dos graus tem um tempo de formação e cada um dos graus tem também um tempo de atividade profissional entre cada um dos graus. Ou seja, só para vocês verem um exemplo, o curso de treinador de grau 1 é um curso mais básico, tem apenas 36 horas de competente de formação geral, 36 horas específica e um estágio de 6 meses, e depois as pessoas terão que estar, para além desse estágio, pelo menos uma época desportiva em atividade na posse desse grau 1, para poderem aceder ao grau 2, e assim sucessivamente até ao grau 4. Ou seja, isto é importante para vocês terem este conhecimento, porque tudo isto é analisado quando alguém vem do estrangeiro e nos pede uma equivalência a determinado grau. Ou seja, nós vamos ponderar aquilo que é a nossa, sempre em função daquilo que é a nossa realidade e daquilo que é a formação que temos em Portugal, para perceber se a formação que as pessoas trazem do seu país de origem equipara ou não equipara a algum dos graus dessa modalidade que pretendem a equivalência. Depois, em relação à formação académica, só para dizer também que porque muitas das vezes as pessoas que vêm do Brasil trazem formação superior e optam por pedido de equivalência ao ensino superior. Só para dizer que no caso do treino desportivo existe reconhecimento apenas a algumas licenciaturas existentes em Portugal, para efeitos das pessoas poderem pedir o seu título profissional de treinador. O que é que eu quero dizer? Quer dizer que há licenciaturas, por exemplo, em algumas faculdades em Portugal, que não são reconhecidas para este efeito, ao passo que outras são reconhecidas para este efeito. Portanto, quando alguém vem do estrangeiro com uma licenciatura, o único caminho que pode fazer é ir à instituição de ensino superior, neste caso à faculdade, pedir equivalência a uma das licenciaturas que já esteja previamente reconhecida, porque dessa forma obtém automaticamente o reconhecimento por via da equivalência que foi dada à licenciatura. Mas isto é apenas uma das vias, uma das formas para quem já tem formação superior poder pedir equivalência e com essa equivalência obter o título profissional de treinador. E depois, aquela, como falei, que é mais óbvia, que é a formação obtida no estrangeiro, em que há a aplicação de uma lei da lei nova. Esta lei nova é só por curiosidade, obviamente não é por mais nada, mas é a lei que faz a transposição da diretiva europeia para o reconhecimento das pessoas que vivem na União Europeia. E ela está aqui referida porquê? Porque nós estendemos, no caso dos treinadores, aquilo que são as exigências relativamente às pessoas que vêm de outros países da União Europeia, às pessoas que vêm de outros países do resto do mundo. Isto quer dizer que nós aplicamos exatamente os mesmos procedimentos às pessoas que vêm de todos os países do mundo, são exatamente os mesmos que aplicamos a pessoas que venham de outros países da União Europeia. E, portanto, nessa questão, todos os países do mundo estão em perfeita pé de igualdade relativamente àquilo que são os procedimentos e as formas de reconhecimento da sua formação nos países de origem. Em relação à formação no estrangeiro, portanto, como eu já referi, quem vem do estrangeiro pode ver ou pode pedir o seu título por duas formas, digamos assim. Se tiverem formação académica, ensino superior, podem pedir equivalência a uma licenciatura que já esteja reconhecida em Portugal para esse fim, e, portanto, nesse caso é automático. Assim que obtiverem a equivalência da licenciatura, que é pedida na faculdade, na instituição de ensino superior que promove essa licenciatura, com essa equivalência, junto do IPDJ, pedem então o título profissional de treinador de desporto. Ou, no caso de não terem formação superior, ou, no caso de terem formação superior, mas não conseguirem equivalência à licenciatura em Portugal, podem fazê-lo através daquilo que é o reconhecimento da formação de treinador que têm no país de origem. Se alguém fizer uma formação de treinador, seja ela superior ou não seja, imaginemos, exemplo mais comum, a formação que é feita, por exemplo, pela Confederação Brasileira de Futebol. Não é uma formação superior, mas obviamente pode ser também reconhecida para efeitos de atribuição do título de treinador em Portugal por esta via, ok? E o que é que nós fazemos? O Pedro Paulo depois explicará com melhor detalhe. Nós analisamos o plano de curso que a pessoa fez no seu país, verificamos se tem ou não experiência de exercer a atividade nesse país, depois fazemos um pedido de parecer à Federação aqui de Portugal e no final, enfim, é tomada uma decisão relativamente ao reconhecimento ou não daquilo que é a formação que a pessoa traz no estrangeiro.
No caso do futebol é mais fácil porque já existem acordos e convenções, e noutras modalidades também, para Paulo explicar isso melhor. Noutras modalidades é mais complicado e, portanto, tem que ser feita a análise caso a caso, situação a situação. E só para dizer, como eu tinha referido no início, todos os pedidos e toda a comunicação é feita através da nossa plataforma para o desporto. As pessoas têm que fazer um registro prévio nesta plataforma e depois, a partir do momento em que estão registradas, podem fazer os pedidos, enfim, dos diferentes títulos profissionais e a própria manutenção desse título profissional, que é obrigatória, 3 em 3 anos, fazer uma renovação do título e deverão frequentar ações de formação, depois também explicará isso melhor. É sempre feito através desta plataforma e, portanto, através dessa plataforma obterem o tal título, como eu referi, o único documento necessário em Portugal para exercício da atividade de treinador. Iremos ver agora as duas profissões da área do fitness, digamos assim, portanto, que são os diretores técnicos e os técnicos de exercício físico. Portanto, são aquelas duas profissões que estão reguladas em Portugal e que servem essencialmente para quem já exercia este tipo de profissão no país de origem, neste caso no Brasil, ou seja, quem trabalhasse já num ginásio como PT ou como técnico de sala de exercício, de zumba, fosse do que fosse, e se quiser exercê-lo em Portugal, tem que passar por este processo. E este processo baseia-se numa outra lei, que não é igual à dos treinadores, mas é semelhante, e que regula toda a atividade das pessoas que trabalham na área do fitness. Também, como já referi, só pode exercer quem tiver acesso ao título profissional. Vamos então ver como é que se obtém esse título profissional agora nesta área do fitness. Portanto, exatamente da mesma forma, tem que se dirigir ao IPDJ, a IPDJ depois tem que se registrar na plataforma para o desporto e depois, a partir daí, em função daquilo que forem as habilitações de cada um, poderem pedir o título ou de diretor técnico ou de técnico de exercício. O que é que são os diretores técnicos de exercício físico? De uma forma muito simples, os diretores técnicos são as pessoas que, enfim, controlam e regulam a atividade dentro do espaço de fitness. Os técnicos de exercício físico são os que orientam a atividade dentro desse espaço de fitness. E, portanto, enfim, de uma forma muito simples, os técnicos de exercício físico são todos os técnicos que estão a exercer a atividade no espaço de fitness, desde quem orienta a sala de exercício, por exemplo, ou quem dá uma aula de zumba, ou de cycling, ou seja de uma coisa qualquer, ou inclusivamente os próprios PTs que façam aulas personalizadas e individualizadas. Todos esses estão incluídos nesta categoria dos TEF, técnicos de exercício físico, e têm que ter o tal título profissional de TEF para poderem exercer a atividade em Portugal. Funções, de uma forma muito rápida também, as funções do DT e do TEF, portanto, são basicamente as mesmas. A única diferença é que, por exemplo, no TEF, como vocês podem ver, é planear e prescrever aos utentes qualquer coisa, sempre sob a coordenação do diretor técnico, ou seja, o diretor técnico coordena e supervisiona a prescrição e o técnico de exercício físico planeia e prescreve essa atividade. Portanto, de uma forma muito sucinta, enfim, é isto que cada uma das profissões no âmbito do fitness faz. Depois, como é que eu posso obter então o tal título profissional para exercer cada uma destas profissões? No caso dos diretores técnicos é muito simples, tem que ser licenciado. Tem que ser licenciado na área de educação física e do desporto, ponto final. Não há mais alternativa para ser diretor técnico. E, portanto, só poderá obter este título alguém que venha do estrangeiro também com uma licenciatura. Esta licenciatura é mais fácil de reconhecer porque não é necessário ir, tal como eu referi nos treinadores, era necessário pedir a equivalência a uma licenciatura já reconhecida previamente por uma instituição de ensino, etc. Aqui não. Aqui basta ir à nossa Direção-Geral do Ensino Superior e fazer um reconhecimento do grau académico no âmbito da educação física e do desporto. Ou seja, qualquer licenciatura obtida no estrangeiro no âmbito da educação física e do desporto, se for reconhecida como tal, por esse grau académico, permite a obtenção deste título de diretor técnico. Porquê? Porque a lei diz que basta que seja licenciado no âmbito da educação física e do desporto. Não é necessário ter qualquer especialização, não é necessário ter qualquer formação para além desta licenciatura. Okay? Para ser TEF, técnico de exercício físico, desde logo também uma licenciatura na área de educação física e desporto, portanto, em última instância, quem é DT pode ser TEF, não é? Mas os técnicos de exercício físico têm uma outra hipótese, que é, para além da licenciatura na área de educação física e desporto, podem também fazer uma formação que existe em Portugal, que é uma formação, enfim, que está no Sistema Nacional de Qualificações e que permite, através dessa formação profissional, que a pessoa obtenha as condições necessárias para o exercício desta atividade de TEF. É uma formação, enfim, que é feita através daquilo que nós chamamos os cursos de especialização tecnológica, que são cursos de nível 5, não sei se estão familiarizados com
com estas designações, mas o nível 5 é um nível pré-universitário, digamos assim, portanto, o final daquilo que nós chamamos o ensino secundário, que é o 12º ano, é um nível 4, a licenciatura é um nível 6, e, portanto, estes cursos são cursos de nível 5, portanto, são cursos intermédios entre aquilo que é o final da formação escolar e uma licenciatura. Portanto, como veem, a exigência, embora não seja a de uma licenciatura, continua a ser uma exigência bastante elevada, como podem ver também pelo número de horas que cada um destes cursos tem, que corresponde basicamente a 1 ano e meio de formação, portanto, que é uma formação bastante elevada, com uma exigência bastante elevada. Temos de dizer mesmo que será eventualmente o país da Europa, Portugal, que tem a maior exigência em termos de formação para o exercício desta atividade profissional. A generalidade dos países europeus não tem uma exigência tão grande. Normalmente as pessoas podem exercer esta atividade através de cursos que fazem cada uma das especialidades das atividades que se desenvolvem nos ginásios. Por exemplo, há países em que basta fazer um curso de Pilates e pode exercer a atividade de professor de Pilates no espaço de fitness. Em Portugal isso não pode acontecer. Para exercer a atividade de Pilates tem que ter este título de TEF e tem que fazer esta formação ou ser licenciado em Educação Física e Desporto. E, portanto, o que a lei diz é que eu, para exercer a atividade num espaço de fitness, num ginásio, tenho que ter formação que me permita ser professor de hidroginástica, de hidroginástica, de sala de exercício, de cycling. Portanto, este curso permite ou dá as competências necessárias para que a pessoa possa exercer qualquer atividade deste PT, qualquer atividade nos ginásios, nos espaços de fitness. Portanto, é desta forma que a lei se encontra. Portanto, isto para que tenham em atenção que se alguém vier do estrangeiro, seja do Brasil ou de outro país qualquer, apenas com um curso de zumba ou de hidroginástica, não conseguirá exercer a atividade em Portugal, a não ser que faça depois uma formação complementar, e isso depois o Pedro Paulo irá explicar mais à frente nas questões mais práticas de como chegar ao título profissional. Enfim, isto era para vocês perceberem a exigência do curso de especialização tecnológica, para o exercício desta atividade profissional. Para perceberem também, é um curso, tipicamente são as cargas horárias e as matérias de um curso deste género, só para terem a noção, portanto, que para além de todo um conjunto de matérias relacionadas com as áreas que dão suporte à parte discutiva, como seja a psicologia, a pedagogia, a nutrição, a fisiologia, etc., tem depois uma carga horária muito forte naquilo que são designadas metodologias, ou seja, a transversalidade da formação é enorme, tem desde as metodologias de atividades de grupo, metodologias de atividade de musculação e cardio-fitness, atividades em meio aquático, atividades de body and mind, treino personalizado, atividades físicas com populações especiais, atividades de outdoor fitness, avaliação e prescrição de exercício, etc. E, portanto, é um curso muito transversal e que obriga que as pessoas, portanto, adquiram competências em todas essas áreas para poder exercer a sua atividade. Quem vier do estrangeiro e quiser, portanto, pedir um título de TEF ou de BT, tal e qual como em relação aos treinadores, poderá ir através da via da formação académica, e aqui é um bocadinho mais simples, basta pedir equivalência ao ensino superior, ao grau e à área de estudo, ou então apresentar a formação que traz do seu país de origem, e depois nós faremos uma análise do plano de estudos, das matérias, das cargas horárias, etc. O Pedro Paulo irá explicar um bocadinho melhor. E, portanto, estas duas formas são possíveis para se alcançar um título profissional de técnico de exercício físico ou de diretor técnico. No caso de diretor técnico, obviamente, apenas a formação académica é possível. Tal e qual como no treinador desportivo, sempre através da nossa plataforma para o desporto, e, obviamente, depois terão que obter algum destes títulos para poderem exercer a atividade no âmbito do fitness. E, portanto, de uma forma muito sucinta, eu tentei explicar como é que funcionam as profissões do desporto em Portugal, profissões reguladas, treinadores desportivos, técnicos de exercício físico, diretores técnicos, profissões não reguladas, todas as outras áreas do desporto, que não é estas, digamos assim, e depois uma área à parte, que é a área dos professores de educação física, nada tem a ver com isto, é tratado no Ministério da Educação, tal e qual como se trata qualquer outro professor de qualquer outra área do conhecimento ou do ensino. Era tudo o que eu tinha para dizer relativamente a esta questão mais generalista. Vou passar então ao meu colega Pedro Paulo, que irá abordar as questões de uma forma um bocadinho mais prática, mais objetiva,
no sentido de quando alguém quiser pedir algum destes títulos profissionais, como é que o poderá fazer e de que forma é que o poderá fazer. Obrigado. Ora, penso que posso já avançar. Será isso? É? Então, eu não posso deixar de parabenizar esta iniciativa. Mais uma vez, o Dr. Mário já o fez, eu também quero agradecer e também felicitar que depois vão disponibilizar esta gravação, porque compreendemos que a esta hora muitos dos vossos, a quem isto se poderia dirigir, estarão a trabalhar, mas ao disponibilizarem a gravação é mais um passo importante. Isto porquê? Porque nós, por vezes no Instituto, leva-nos ao atendimento e à conversa com cidadãos estrangeiros, porque já no final do processo, que é no final da tomada de decisão. E por vezes temos de estar a explicar o porquê e o enquadramento da decisão, e assim esta iniciativa poderá ajudar e os presentes na palestra também podem levar a informação aos colegas, tudo o que falarmos aqui, não é? Nossa intenção é, na verdade, depois disponibilizar essa gravação no YouTube, para ficar mesmo com acesso facilitado para as pessoas que tiverem interesse em iniciar esse processo. Muito bem. Ora, então eu vou passar a partilhar e penso que já estou a partilhar e vou fazê-lo pegando aqui nos vários monitores. Tens que tocar o monitor, Pedro. Exatamente. Que será... No outro, definições de monitor. Na barra de cima, definições de monitor. Não aparece. Nós estamos a vê-las. Na barra de cima. Num dos ecrãs tens que ver isso. Definições de monitor, na barra de cima. Não, o meu está escondido. Vou tentar fazer assim... Isso. Estará agora, não é? Agora está. Agora já está. Ora, passando e resumindo, e agora passando à parte prática, tudo aquilo que foi apresentado pelo Dr. Mário Moreira, eu vou fazer a minha apresentação com base naquilo que será a plataforma e a relação que irão estabelecer com o IPDJ, que é a plataforma para o desporto, que é esta que estão a ver. Este é o endereço da plataforma e o início da relação ou para conseguirem efetuar qualquer tipo de ações na plataforma, primeiro tem que proceder ao registro. E como é que se podem registar? Com o passaporte, caso ainda não tenham a autorização de residência, pode ser o passaporte. Se já tiver a autorização de residência, com a autorização de residência. Depois o número de contribuinte, que é o número de identificação fiscal que se vai buscar às finanças, isso também é necessário. E caso ainda não tenha o número de contribuinte, também pode ser o passaporte. Nós aceitamos este registro para pessoas de países terceiros. Qualquer dúvida ou qualquer alteração aos documentos inicialmente colocados no registro, isto depois de já terem uma relação connosco, ou no caso de obterem o número de identificação fiscal ou autorização de residência, podem pedir a alteração dos documentos que estão na plataforma através do e-mail que eu coloquei em baixo, que é títulos@ipdj.pt. Passando à parte dos títulos profissionais, e aquilo que já foi dito, temos os 3 títulos profissionais que podem aceder e que existem em Portugal na área do desporto, é o técnico de exercício físico, diretor técnico e o técnico de desporto, o treinador de desporto. No técnico de exercício físico, a primeira opção, como já foi dito, pode ser pela licenciatura em Educação Física e Desporto, ou qualificações profissionais na área. Quando o título é pedido pela licenciatura em Educação Física e Desporto, os passos são: reconhecer a habilitação académica na Direção-Geral do Ensino Superior, onde seja indicado a equivalência ao grau académico de português, para efeitos profissionais.
E isto é muito importante porque recebemos muitas questões. Para estes casos basta o reconhecimento de nível. Após obtido o reconhecimento, fazerem o pedido na plataforma para o desporto e anexar o reconhecimento obtido na Direção-Geral do Ensino Superior, mais o diploma da qualificação académica, original obtida no Brasil, neste caso no Brasil. Para quê? Para nós comprovarmos que a área de estudos é igual ou é a área exigida para o exercício desta função, que é na área de Educação Física e Desporto. Comprovamos isso quando anexam também esse diploma. Já aconteceu nós recebermos diplomas na área do direito, na área da medicina, fisioterapia, por exemplo, enfermagem, e esses obviamente não dão acesso a este título, portanto, por isso é que nós pedimos sempre o diploma da qualificação académica. Nas qualificações profissionais na área, aquilo que é necessário colocar são os diplomas de formação na área, conforme já foi dito, que é se tiraram um curso, por exemplo, Pilates mais natação, Pilates mais hidroginástica, musculação, nesta área de ginásios, qualquer diploma é importante apresentar e anexar à plataforma. Também é muito importante, para além dos diplomas, serem apresentados os planos de estudos dos cursos que nos estão a apresentar, assim como as cargas horárias. Também muito importante, os comprovativos de experiência profissional na área. Isto porquê? Porque nos vai garantir a nós, e também será ponderado na análise, que já exerceram aquela profissão no país. Como é que é feita a análise e depois o resultado da análise, que é emitido o título ou não, ou recusado, tem a ver com esta análise. Primeiro, como também já foi dito, o que nós vamos fazer é a formação que nos é apresentada está em concordância ou se não tem diferenças significativas com aquilo que é exigido para esta profissão em Portugal. E estes referenciais estão publicitados e publicados neste endereço, onde podem ser consultados e o resumo também já foi apresentado. Quando existem diferenças significativas daquilo que foi apresentado, e eu já vou passar a seguir também, qual é a análise e a decisão ao processo? Devem completar a formação numa entidade formadora certificada e depois fazer o pedido pela via do técnico de exercício físico, explicando um pouco melhor e parando aqui um bocadinho nesta análise. Como já foi mostrado, nós, em Portugal, por exemplo, temos a metodologia das atividades em meio aquático. Se nos documentos que nos são apresentados nós verificamos que não tem formação nessa área, a decisão que tomamos tem que ir completar a formação ou tem que apresentar, caso tenha, pode-se ter esquecido, ou apresenta a formação naquela área, ou então vai a uma entidade formadora fazer esses módulos correspondentes a essa área, as entidades formadoras compreendem a nossa decisão, dão-vos essa formação e vocês completam a formação, o candidato completa a formação e a partir desse momento está em condições de obter o título profissional. Isto é o resumo e daquilo aquilo que já foi apresentado e é onde nós nos baseamos a nossa análise. Obviamente também vamos ver, como já disse, a experiência profissional, que também contará para dar-nos a garantia que já exerceram a profissão. Diretor técnico, também como já foi dito, unicamente é a licenciatura em Educação Física e Desporto e o caminho é reconhecer a habilitação na Direção-Geral do Ensino Superior e depois fazer o pedido, o reconhecimento de nível chega. Nós sabemos que existem 3 reconhecimentos, que é o automático que não serve, porque o reconhecimento automático o que vai indicar é que aquele curso existe no país de origem, portanto para nós não serve. O reconhecimento específico, já vamos ver mais à frente, mas o reconhecimento específico para aqui também não é necessário, basta o reconhecimento de nível. Após obtido o reconhecimento é só efetuar o pedido na plataforma. Treinador de desporto.
formação académica, cursos, treinador numa modalidade esportiva. Também já foi referido isto. Formação académica. Explicando e enquadrando um pouco a formação académica e quando se pede o reconhecimento específico, porquê? Porque é uma via que já está definida e que já foi apresentada, que existe em Portugal. O reconhecimento da formação académica é precedido do reconhecimento do curso, por pedidos feitos pelas instituições do ensino superior e publicitado por nós, e só depois disso é que estamos em condições de analisar e conferir reconhecimentos a componentes gerais e geral específico ao estágio ou na totalidade. Isto é o que deve fazer depois de obtido esse reconhecimento. A lista dos reconhecimentos para quem queira consultar, a lista dos reconhecimentos existentes ao momento, pode também, na plataforma para o desporto, é informação certificada e tem lá o reconhecimento dos cursos do ensino superior português. A instrução do pedido. Reconhecer a habilitação, reconhecimento de nível para o reconhecimento, neste caso aplica-se o específico, e o pedido deve ser feito através não sei se passei demais, mas acho que não, e então o que temos que fazer é anexar a declaração daquilo que eu tinha dito, das disciplinas necessárias para a dispensa de componentes de um curso de treinador, da modalidade em questão. Curso de treinador numa modalidade esportiva. O que é que tem que nos apresentar? Os diplomas de formação de um curso de treinador que tiraram, neste caso, no Brasil. Precisamos também do plano de estudos dos cursos, os conteúdos e as cargas horárias, assim como os comprovativos de experiência profissional no exercício da função de treinador. Mais uma vez, para nós sabermos que aquela profissão já foi exercida no Brasil ou noutro estado qualquer. Precisamos é dos comprovativos da experiência profissional. Como é que analisamos os processos? Primeiro, verificamos se aquela modalidade já teve se o referencial específico desta modalidade, não querendo voltar a falar naquilo que o Dr. Mário já falou, mas se o referencial daquela modalidade já foi validado pelo IPDJ. Essa é a primeira coisa que verificamos. Por exemplo, voleibol. Se o referencial específico já foi validado para a modalidade de voleibol, a partir desse momento nós podemos entrar no processo de análise. Os referenciais que estão validados podem ser encontrados também aqui no portal do IPDJ. Estão todos publicados, as modalidades, assim como os graus para cada uma das modalidades. A seguir, o que é que fazemos? Depois da análise, verificamos se existem diferenças nos conteúdos, naquilo que é exigido para a modalidade e para aquele grau, e se tiverem condições e se não houver divergências significativas, o que fazemos? Vamos pedir um parecer técnico à Federação Desportiva da modalidade. Qual é o entendimento que eles têm da formação apresentada, porque eles, melhor que nós, sabem, através das suas congêneres internacionais, o que é feito em cada um dos países e conhecem a formação em cada um dos países. E então eles dão-nos um parecer, não é um parecer vinculativo, mas é um parecer que a nós nos dá uma garantia das decisões que vamos tomar aos processos. Resumidamente, e porque esse foi o compromisso, ser mais rápido, estamos disponíveis e agora para outras questões e para esclarecimentos nestes que agora assinalei aqui a vermelho. Estes são os nossos contactos, podem nos contactar para qualquer questão sobre ou o Programa Nacional de Formação de Treinadores ou a Plataforma para o Desporto. Estamos sempre disponíveis para esclarecer ainda mais sobre estas questões e do acesso aos títulos profissionais. Obrigado, e acho que não conseguia ser mais rápido.
Pois. Muito obrigada pela excelente apresentação, é mesmo muita informação, e até fiquei surpresa com alguma informação que foi dada aqui, porque nós conhecemos os processos de reconhecimento, né, nessas sessões para as ordens profissionais, e me pareceu que o processo na área do desporto é mais acessível, menos complicado. Bom, mas nós vamos abrir então para questões, né, das pessoas que estão aqui participando conosco. Se quiserem, podem levantar a mão e abrir o microfone, ou se preferir, pode fazer a pergunta no chat, que nós lemos a pergunta. Bom, o Caio levantou a mão. Caio, quer abrir o microfone, fazer sua pergunta? Bom dia. Aqui no Brasil, bom dia. Então, eu queria saber... Tranquilo. Eu queria saber, no caso, que eu estou terminando minha faculdade, e eu estudo online, queria saber se é válido também, ou se vai ter algum problema futuramente, quando eu for embora para Portugal. Daquilo que eu percebi, está a tirar o curso online, certo? É isso? Isso, o curso, ele é 100% AAD, online, no caso. Não, Eu queria saber se sim. vai ter algum problema ou não, se vai ser válido. Esse é meu receio. Não, quer dizer, receio é sempre. Só quando se for confrontado com suplantes de estudo é que se pode dizer se o curso vai ser aceito ou não. Não é pelo facto de ser online, porque nós em Portugal também temos licenciaturas 100% online. E, portanto, não é o facto de ser online ou de ser presencial que pode definir ou não a equivalência ao curso que está a fazer. O que vai acontecer mesmo é, neste caso, a nossa Direção-Geral do Ensino Superior fazer reconhecer ou não essa licenciatura relativamente àquilo que é, digamos, que são as licenciaturas em Portugal. E, portanto, não é pelo facto de ser online, é apenas pelas matérias, pela carga horária, etc., que tem durante a sua formação, durante o seu curso, digamos assim. Dizer também que, como foi referido aqui, no caso, se essa licenciatura for utilizada para pedir um título de treinador, é um pouco mais complexo. Se for utilizada para pedir um título de, por exemplo, técnico de exercício físico, para trabalhar num ginásio, é um pouco mais simples. Porquê? Porque, como foi referido, para a equivalência à área do fitness, basta um reconhecimento do grau da licenciatura. Ou seja, a Direção do Ensino Superior o que faz é emitir uma declaração a dizer que reconhece a licenciatura para o grau de licenciatura. Ou seja, que a licenciatura que tem equipara a uma licenciatura em Portugal. Independentemente de ser a licenciatura A, B, C ou D. É o chamado reconhecimento de grau académico. Ok? Este tipo de procedimento é simples, é fácil de obter, basta contactar a Direção-Geral do Ensino Superior e eles emitem esta declaração, caso exista esse reconhecimento, independentemente da licenciatura ser online ou ser presencial. Se, por exemplo, pretender com essa licenciatura exercer a atividade de treinador de uma determinada modalidade, por exemplo, de basquete, ou de vôlei, ou de futebol, aí já é um pouco mais complicado. Porquê? Porque aí já tem que fazer o pedido a uma instituição de ensino superior, a uma universidade, por exemplo, na Universidade de Lisboa, ou do Porto, ou seja, onde for, terá que diretamente ir a essa universidade, pedir equivalência a uma licenciatura, a um curso que essa universidade tenha e que já tenha sido por nós previamente reconhecido para atribuir o título de treinador dessa modalidade. Exemplo, a Faculdade do Porto, por exemplo, tem uma licenciatura que não atribui equivalência. Tem outra que atribui equivalência, por exemplo, ao grau 2 de treinador de futebol. Se você pretendesse exercer a atividade, quiser ser treinador, neste caso de grau 2 de futebol em Portugal, teria que pedir equivalência com a sua licenciatura no Brasil àquela licenciatura específica que já está reconhecida para esse fim. É um processo um pouco mais complexo, mais difícil, porquê? Porque aí as instituições de ensino superior vão comparar matéria a matéria, cadeira a cadeira, unidade de formação a unidade de formação. Portanto, é um processo muito mais difícil, complexo, demoroso e mais dispendioso. As universidades cobram bastante dinheiro para fazer este processo. Na primeira forma que eu disse, portanto, no caso da área do fitness, é muito mais simples, porque é apenas uma declaração na instituição de ensino superior a dizer que reconhece aquela licenciatura obtida no estrangeiro, neste caso no Brasil, e que essa licenciatura corresponde
a uma licenciatura em Portugal daquele nível, daquele grau. E depois, como foi referido pelo meu colega, se juntando a essa declaração a sua licenciatura, para nós verificarmos que ela efetivamente é da área da educação física e do desporto, e não é, por exemplo, da área do direito ou da área da economia, seja do que for. E, portanto, dessa forma consegue obter o título profissional de técnico de exercício ou de diretor técnico, portanto, da área do fitness. Portanto, concluindo a resposta, não tem a ver com o facto de ser online ou ser presencial. Tem apenas a ver com o reconhecimento daquilo que é o conteúdo do próprio curso. Ah, entendi. Eu vou aproveitar o embalo, eu vou fazer outra pergunta, posso? Eu Claro. queria só, Força. se puder, a culpa foi minha, que eu saltei o slide e vou apresentá-lo agora, que diz isso mesmo que penso eu que o Caio estava a perguntar. E eu saltei, a querer ser muito rápido, saltei. Poderá ser esta parte. Não é. Eu depois já mostro a seguir, peço desculpa. Caio. Caio ia perguntar mais qualquer coisa. Ah, tá. Não, a última pergunta que eu vou fazer, que é só minha dúvida, é que eu estou com um projeto de ir embora em julho do ano que vem, que vai ser o período que vou estar finalizando o curso, no caso, aqui no Brasil. Leva muito tempo para eu trabalhar na área em Portugal? Ou tem que esperar ter ter a residência portuguesa? Ou não? Ou já pode trabalhar de imediato, caso tenha conseguido já entrar com os processos, né, ter aceito, enfim. Muito bem. Os tempos nunca consigo dizer com certeza se é uma semana, um mês ou um ano. Depende de muitos fatores. De qualquer das formas, há uma coisa que é preciso ter em consideração. É que trabalhar na área do desporto ou noutra área qualquer, há um conjunto de exigências que são iguais, são transversais. Há um conjunto de exigências que tem que ter para qualquer cidadão que vem de um país estrangeiro, neste caso do Brasil, para poder trabalhar em Portugal, independentemente das exigências que sejam feitas, se tem que ter equivalência, se não tem equivalência, etc. Portanto, há um conjunto de exigências que tem a ver com o facto de ter que trabalhar em Portugal, ok? Não é isso que estamos aqui a falar. Nós estamos a falar apenas de como é que obtém um mecanismo que lhe permite trabalhar, neste caso, na área do desporto. E é a obtenção do título, ou seja, como é que você obtém o título profissional que lhe permite trabalhar em Portugal. A obtenção desse título não significa que você vai ter emprego ou que vai trabalhar em Portugal, porque isso é questão do emprego e do trabalho, obviamente, que é uma coisa que nos ultrapassa e, portanto, depende se tem ou não as condições legais para poder trabalhar em Portugal e se consegue emprego numa qualquer oferta de emprego, como é evidente. Aqui, os timings que nós estamos a falar e as necessidades daquilo que é necessário têm a ver com a obtenção deste título profissional, ok? Digamos que por outras palavras, o título profissional não é mais do que uma licença. É a licença que lhe permite exercer a atividade em Portugal. É a mesma coisa que tirar a carta de condução ou qualquer outra, ou a carta, não sei se no Brasil existe, cá para ser pescador tem que ter também uma licença para pescar, é basicamente a mesma coisa. E, portanto, o que nós estamos a dizer é que no caso do técnico de exercício físico, e como é um processo relativamente simples, portanto, o pedido de equivalência é feito na Direção-Geral do Ensino Superior, o que nós sabemos é que a Direção-Geral do Ensino Superior normalmente leva poucas semanas a emitir esta declaração. Okay? Depende, varia muito também de altura para altura, do trabalho que tem que não tem, mas não é um processo demasiado demorado a obtenção desta equivalência. E a partir do momento em que tiver essa equivalência, nós, aqui no Instituto, também não demoramos mais do que 1 ou 2 semanas a fazer a análise do processo. E, portanto, o que eu lhe estou a dizer é que a obtenção do título, ou seja, da licença para exercer a atividade em Portugal, é um processo relativamente rápido. Poderá ocorrer no prazo de semanas, de poucas semanas. Outra coisa será depois conseguir trabalho e ter as condições para trabalhar. Porque para fazer este pedido, como o meu colega disse, nós aceitamos inclusivamente apenas o número do passaporte. Nem sequer precisa ter a autorização de residência, não precisa ter absolutamente nada. Portanto, o pedido da licença pode ser feito com o passaporte que traz o país de origem, neste caso do Brasil. Isto porquê? Porque nós não estamos a dar um emprego. Nós estamos a dizer é que está em condições de ter emprego. Ok? Portanto, são coisas diferentes. Não é? Mas este processo da licença, digamos assim, do título, é um processo relativamente rápido. Eu digo relativamente, porque obviamente depende sempre de situação para situação, mas estamos a falar de algumas semanas. Portanto, não é um tempo demasiado exagerado.
Bom, nós temos uma pergunta no chat, mas antes de passar para a pergunta do chat, no caso a pergunta do Caio tem a ver um pouco com a questão da regularização, né, do pedido de visto. Então eu convido o Caio a olhar o Instagram da Casa do Brasil de Lisboa, porque nós temos um projeto que é o BRPT, que é uma migração com direitos, onde nós fazemos um apanhado das informações que importam saber antes desse processo de imigração, sobre pedido de visto, etc. No caso, essa sessão de esclarecimento tem a ver com as habilitações profissionais, né? Com no caso das atividades que são reguladas. E, mais uma vez, antes de passar para a mensagem, já aproveitando a pergunta do Caio, para a obtenção do título de treinador, parece que são algumas licenciaturas só que são aceitas, né? Existe essa relação de licenciaturas em algum lugar para que as pessoas possam dar uma olhada? Existe. O Pedro Paulo mostrou há pouco, embora de relance, assinalou inclusivamente com uma seta no portal na ProDesporto, onde se pode obter, podes mostrar de novo, Pedro, a imagem onde no portal se pode obter, ao clicar ali, obtém-se uma listagem com todas as licenciaturas que estão reconhecidas por modalidade. Ou seja, exemplo, licenciatura, Educação Física e Desporto, da Faculdade de Universidade Humana. E diz para cada uma das modalidades que estão nessa licenciatura se tem equivalência ou se não tem e a que grau é que tem equivalência. Portanto, é fácil, consultando essa lista, ter toda essa informação. Se puderes mostrar, Pedro. Estás sem som, Pedro. E agora? Sim. Já. Eu estou a mostrar mesmo o portal e podemos navegar no portal para não ficarem, porque eu tinha uma imagem na apresentação aqui, será mais claro. Formação certificada, formação académica e a lista de cursos superiores. E com esta lista de cursos superiores vai abrir um documento Excel, que aí sim vai-nos dar então todas as faculdades e as cadeiras específicas para cada uma das modalidades que é necessário comprovar. Consegues abrir o Excel só para Está aqui. ficar com uma ideia? Sim. É este. Vamos demorar um bocadinho. Agora tenho que fazer provavelmente outro compartilhamento, não é? É. Agora, e vamos compartilhar o Excel. Este é o documento que temos na plataforma ProDesporto. Por exemplo, esta poderá ser uma faculdade que vocês conhecem, que é a Faculdade de Motricidade Humana, e o reconhecimento dado ao curso de Educação Física do Plano de Estudos 1975, nós sabemos que ele dá o reconhecimento à componente de formação geral, grau 1 e grau 2, que aí está aqui, assim como depois para a componente específica, agora saltou. Tem bolinhas verdes, quer dizer que é o que Sim. atribui, tem os cruzes vermelhas não atribui, não dá equivalência. E vemos que este curso está reconhecido para estas modalidades, para os diferentes graus. O handball, pegamos no handball, que é logo o primeiro, está reconhecido na parte específica para o grau 1 e para o grau 2. Caso nos seja apresentada uma declaração em que a cadeira de esportes coletivos, neste caso de esportes coletivos, tenha sido feito na modalidade de handball, ou tenha tido a modalidade de handball, assim como a metodologia dos desportos coletivos também tenha falado, neste caso, sobre o handball, ou tenha observado o handball. Pedro, desculpa lá, mostra um exemplo de uma licenciatura mais recente, essas são as antigas. Ok, então vamos. O mais recente. Atual. Temos aqui um reconhecimento dentro da Faculdade de Motricidade Humana, vamos uma licenciatura, Ciências do Desporto, especialização em treino desportivo. Portanto, que é um plano de estudos recente desde 2020. O que nós podemos ver aqui, por exemplo, é que, imaginemos que eu vinha do Brasil e queria ter o título de treinador
de natação neste caso natação pura, por exemplo, de grau 2. Verifico que este curso, o curso de Ciências do Desporto, Exploração e Treino Desportivo da Faculdade de Universidade Humana, atribui o grau 2 de natação pura, ok? Ao atribuir o grau 2 de natação pura, eu penso, este curso serve, portanto, o que eu teria que fazer era deslocar-me à Faculdade de Universidade Humana e pedir equivalência da minha licenciatura que trazia do Brasil, ou que trago do Brasil, o meu plano de estudo, e peço equivalência específica a esta licenciatura, Ciências do Desporto, Exploração e Treino Desportivo. Porquê? Porque se a faculdade me der esta equivalência, eu depois, com essa equivalência, obtenho automaticamente, tal e qual como os alunos da faculdade, quando concluem a licenciatura, obtenho o título, posso pedir o título de treinador de natação pura de grau 2. Como posso pedir de surf de grau 2, ou de voleibol de grau 2, ou por aí fora, ok? E, portanto, o que interessa é procurar as licenciaturas nas diferentes universidades que atribuem equivalência, ou que já estão reconhecidas com equivalência para a modalidade e para o grau que eu pretendo obter quando chegar a Portugal. E depois aí sim é um processo que se estabelece entre o próprio e a instituição de ensino superior, neste caso a faculdade, no processo de equivalência, enfim, que já devem saber que não é simples em alguns casos, não é? Portanto, há faculdades superiores que outras que são muito exigentes, outras que são menos exigentes. E, portanto, mas isso depois é um processo que é feito estabelecido entre quem requer e a própria instituição de ensino superior. Obrigado, Pedro. Sim, só complementar, a importância de nós pedirmos a declaração das disciplinas deste curso é para que, e não podemos deixar esta dúvida, que é, terem o reconhecimento deste curso não quer dizer que vão ter o título profissional destas modalidades todas. O que vai determinar a modalidade são as disciplinas e depois o estágio, não é? Sim. Se a disciplina disser surf, já não pode pedir ténis. Mas se disser surf e ténis, terá esses dois. Mas será sempre aquele que é dito na declaração, a modalidade que é dita na declaração, assim depois como o estágio também terá uma equivalência na modalidade do curso de origem, não é? Está bem, perfeito. Não sei se, Helene, esta é a listagem que temos na nossa página e que pode ser consultada. Sim, era essa a minha dúvida mesmo. Bom, vou então para a pergunta do chat, né, da Eliana, e ela disse que é formada há 18 anos e já trabalhou em escola há anos, e hoje, atualmente, trabalha em uma empresa com ginástica laboral. Em Portugal, sabem me dizer se tem esse trabalho, tipo em clubes ou em empresas, se por acaso tem alguém que dê aulas de ginástica laboral? E também quer saber se ela quiser dar aula de educação física escolar, se ela pode também e como faz. Enfim, a ginástica laboral existe, sim, em algumas empresas. Para nós, para o exercício dessa profissional, a exigência que é feita é a mesma exigência que é feita um TEF, ou seja, um técnico de exercício físico. Qualquer pessoa que exerça a sua atividade em Portugal no âmbito da manutenção ou da melhoria da condição física, independentemente do local onde exerce, tem que ter o título para poder exercer essa atividade. Portanto, faz ser no âmbito do trabalho, como ser feito no âmbito dos jovens, como ser feito no âmbito dos mais velhos, como no âmbito puro do fitness, etc. Portanto, independentemente do local ou do objetivo, desde que seja no âmbito da melhoria ou da manutenção da condição física, é considerado dentro do espaço dos TEF, como nós chamamos de técnicos de exercício físico. Se o objetivo da atividade for a melhoria da performance, aí sim, transita para a área do treino e já tem que ser um título de treinador das diferentes modalidades, ok? Depois, e relacionado com a pergunta também, a área da educação física, essa sim, que é o ensino, os candidatos têm que se dirigir ao Ministério da Educação. Okay? Dirigir ao Ministério da Educação. Nós não sabemos exatamente quais são as exigências do Ministério da Educação. Sabemos sim que as exigências, terá que haver um reconhecimento da licenciatura, obviamente, que trazem do país de origem. Sabemos também que são exigidas competências de ordem pedagógica na formação, nessa licenciatura, mas não sabemos detalhes nem pormenores. Sabemos que as exigências que são feitas são exatamente as mesmas que são feitas a alguém que queira vir ser professor de matemática, como eu disse, de geografia, de história, seja do que for. Okay? Mas não é connosco, não é com a área do desporto, é com a área da educação. Se posso complementar aquilo e sublinhar,
mais do que relação laboral ou não, o que importa é, independentemente do local que está a ser feito, é a atividade que está a ser desenvolvida. Tem que ser enquadrada por uma pessoa certificada. Quer seja no local de trabalho, quer seja num jardim, quer seja no ginásio, no pavilhão dos bombeiros, a pessoa que está a enquadrar aquela atividade tem que estar certificada. Essa é que é a importância. Se me permitem um conselho, e a propósito também da questão, que é, imaginemos a seguinte situação, que eu penso que é semelhante àquela, eu peço desculpa do nome da pessoa, não me recordo o nome da pessoa que colocou a questão, mas é Cristina. Liliane? Eliana. Muitas pessoas que vêm nas condições de Eliana, ou seja, que têm condições para exercer a atividade de professor de educação física, quer no Brasil, quer em Portugal, sabendo que por vezes o processo de reconhecimento para o ensino é complexo em Portugal, não é fácil ser professor em Portugal, nem para os portugueses, não é? Imagino que seja mais complexo ainda para quem vem do estrangeiro, e portanto, o nosso aconselhamento, se é que ele vale alguma coisa, é que chegando com uma licenciatura na área de educação física e desporto, independentemente dos processos que decorram depois para ver essa licenciatura reconhecida na sua totalidade e na sua integridade e que possam ser professores na escola ou fazer outra coisa qualquer, que peçam desde logo a equivalência ao grau. Porque com a equivalência ao grau vocês depois podem pedir aqui o título de técnico de exercício físico e enquanto estão no processo de reconhecimento da licenciatura para irem dar aulas para uma escola, por exemplo, de educação física, podem trabalhar num ginásio, podem trabalhar numa empresa, podem trabalhar onde quer que seja, na área do fitness, digamos assim, entendido o fitness de uma forma lata, não é? Podem trabalhar nessa área porque têm o título profissional dessa área e podem, desde logo, começar a trabalhar porque têm uma licenciatura no âmbito da educação física e do desporto. E não quer dizer que o processo esteja a decorrer para verem reconhecida a licenciatura na totalidade e poderem dar aulas, por exemplo, numa escola, não possa continuar e mais tarde não possam depois poder exercer essa profissão. É apenas um conselho. Porquê? Porque é muito mais fácil a obtenção da equivalência simples apenas ao grau académico. Obrigada, Mário. E também pegando nesse gancho, pelo que eu entendi, é necessário fazer o reconhecimento de nível e apresentar juntamente com a certificação. Com o original da licenciatura do país, neste caso do Brasil. Esse original tem que estar apostilado com a apostila de AIA ou não é uma exigência do IPDJ? Não, tem que ter o carimbo necessário, portanto, a apostila, e tem que ser a carta de curso. Portanto, não basta aquele certificado que diz que a pessoa concluiu a licenciatura no ano tal com a nota X. Não basta esse, tem que ser o plano de curso, tem que ser aquela carta que diz que fez a cadeira de biomecânica com a classificação de não sei o quê, que fez a cadeira de metodologia, não sei do que mais. Portanto, aquela carta de curso com a discriminação de todas as cadeiras, que nós chamamos aqui cadeiras, as unidades curriculares, unidades de formação, etc., que fizeram parte desse curso. Portanto, aquilo que nós aqui chamamos a carta de curso, que é, digamos, o diploma detalhado da formação que as pessoas fizeram no Brasil. Não basta o certificado. Para nós, para a Direção-Geral de Ensino Superior, basta aquela dizer que concluiu a licenciatura tal, no ano tal, etc. Porque aí é apenas a verificação do grau. Nós, para além do grau, precisamos perceber se a pessoa é da área do desporto, a não ser que a própria designação da licenciatura seja tão evidente que nós não precisamos já das cadeiras. Não é? Imaginemos que diz que concluiu a licenciatura no âmbito da educação física, por exemplo, ok, não é preciso mais nada. Está dentro do âmbito, para o caso dos técnicos, ok? Para todos os outros, quer para o ensino, quer para a área do treinador, tem que haver detalhe, pois é preciso fazer a comparação com as cadeiras que tiveram para perceber se há equivalência cá ou não. Mas neste caso do fitness é apenas uma licenciatura generalista na área de educação física e do desporto, portanto, desde que isso seja comprovado com o reconhecimento cá e e porque é que pedimos os dois documentos? O Pedro Paulo já referiu isto, mas convém frisar. Não é por uma questão, nós somos burocratas, mas também não somos assim tão burocratas. Os dois documentos é porque um deles é o reconhecimento oficial pela Direção-Geral do Ensino Superior e o outro porque nesse reconhecimento que a Direção-Geral do Ensino Superior não diz a que área de conhecimento é que faz o reconhecimento. Diz apenas que reconhece aquele curso como sendo equivalente a uma licenciatura em Portugal, ou seja, a uma formação de nível 6, como eu tinha dito, do quadro nacional e do quadro de qualificação. Mas não diz a que área de conhecimento, e, portanto, por isso é que nós precisamos do original do país para verificarmos que a área do conhecimento, neste caso, é a educação física e desporto.
Não compreendi, obrigada. Bom, enquanto eu não vejo nenhuma outra questão, eu vou fazer mais uma, que tem relação com o comprovativo de experiência profissional no país de origem. Vocês poderiam dar alguns exemplos de comprovativo? Nós não somos muito exigentes. Normalmente aceitamos, inclusivamente, declarações de clubes ou de entidades patronais, sejam lá quais forem. Se for, obviamente, de uma federação, de uma instituição supra, digamos assim, mais fácil é, porque não causa qualquer dúvida na declaração que ali é apresentada. Mas aceitamos, se for de um clube, se for de um ginásio, dizemos, declarando que fulano tal exerceu a atividade daqui profissional durante ou durante um período de tanto, desde que esteja assinado e carimbado com a apostilha, portanto, esteja devidamente carimbado e assinado, nós aceitamos, mesmo sendo um clube ou um ginásio, ou seja, for a passando essa declaração. Perfeito. Temos mais alguma questão? Patrícia, se quiser falar alguma coisa também. Sim, eu queria perguntar mais ou menos quanto tempo dura o processo para ter essa documentação. A partir do momento que eles aplicam o pedido, dura mais ou menos quanto tempo para a análise e a resposta definitiva? Da nossa parte, o Pedro pode dizer melhor, mas muito raramente ultrapassa as 2 semanas. Muito raramente. Normalmente é sempre anterior, é mais rápido do que 2 semanas, normalmente. Obviamente depende muito do afluxo, não é? Há alturas do ano em que, enfim, coincide mais pessoas fazerem pedidos e obviamente poderá haver um bocadinho mais de demora, mas nós conseguimos por vezes analisar pedidos no prazo de 2, 3 dias, uma semana, mas o normal será 1, 2 semanas. Digamos assim. Pedro, corrige-me se estiver errado. Não, é mesmo isso. Não controlamos os tempos, nem sabemos os tempos dos reconhecimentos da Direção-Geral do Ensino Superior, nem das faculdades. Verificamos que, pelo menos, a Direção-Geral do Ensino Superior não demora muito tempo. Nós conseguimos perceber pelos primeiros contactos que temos e depois os pedidos que recebemos das pessoas, estabelecemos uma relação e verificamos que eles também não demoram muito tempo. As faculdades não sabemos. Agora aqui o processo é rápido, estamos com tempos rápidos, não digo de excelência, mas bastante rápidos. Os processos de treinador de desporto é que por vezes dilata a análise, não a análise, mas a decisão está sujeita ao parecer da Federação, que nós também não controlamos. Porque às vezes os diretores técnicos podem estar a acompanhar uma seleção no estrangeiro, não veem os e-mails, podem estar em fusos horários diferentes, mas mesmo esses respondem rapidamente. Obrigada. Nós temos aqui Ellen Luciano. Oi, Luciano, pode Está aqui com a mão levantada. Olá, boa tarde a todos. Tudo bem? Estão me ouvindo? Sim. Eu gostaria de saber, no caso, essa carta que os senhores falam, não seria a grade que foi feito as disciplinas? Porque, no caso, quando a gente se forma, você recebe o diploma e você recebe a grade de todos os cursos, de todas como é que fala? Os estudos que você fez. As disciplinas. Isso, as disciplinas que você fez. Então, no caso, seria isso ou não? Eu teria que ir lá na universidade onde eu cursei, pedir essa carta que foi feito a disciplina de atletismo, de atletismo, de natação e outra disciplina, tanto da licenciatura quanto do bacharel. Eu tenho a licenciatura e tenho o bacharelado. E, por enquanto, eu não trouxe meu diploma para cá, eu não fiz ainda a validação, porque eu estou aqui há 1 ano e meio. 1 ano e meio, se eu tivesse trazido antes, já teria passado do prazo. Então, no caso, eu não trouxe esse diploma. Eu vou ter que ir no Brasil ainda, talvez, resolver algumas coisas e fazer o apostilamento. E essa carta, eu não entendi bem como que eu tenho que fazer. Muito bem. Depende do que vai querer pedir, ou seja, se o seu objetivo for ser treinador ou professor de educação física numa escola, tem que trazer um certificado do Brasil que especifique disciplina a disciplina, ok? Tem que dizer lá que você fez a disciplina X, Y, Z, anatomia e fisiologia, psicologia do desporto, natação, voleibol. Tem que dizer isso tudo e a classificação que teve em cada uma delas, ok? Se o seu objetivo for
pedir o título de treinador de desporto, de uma determinada modalidade, ou se for dar aulas numa escola. Que é porque o Ministério da Educação vai-lhe pedir essa discriminação detalhada de todo o seu curso. Se o objetivo for apenas trabalhar, por exemplo, na área do fitness, nos ginásios, nos health clubs, etc., para pedir o título de técnico de exercício físico ou de diretor técnico, basta-lhe apenas aquela certidão que é emitida pela sua instituição de ensino superior, dizendo que concluiu o bacharel, a licenciatura, ou o que for, no ano tal, ou na classificação tal. Portanto, é apenas um diploma, um certificado de conclusão da sua formação. Basta esse certificado de conclusão da formação. Não é preciso detalhar que cadeiras fez ou que disciplinas fez nessa formação. Mas, portanto, depende daquilo que pretender fazer em Portugal. Para uma é mais simples, para outra é um pouco mais complexo. É porque no Brasil, o que fizeram lá? No caso, antes era 4 anos e meio, 5 anos, você cursava a licenciatura e o bacharel. Okay. Quando eu fiz a licenciatura primeiro, fiz 3 anos, depois mais 1 ano e meio de bacharelado. Certo. Aí eu tenho os 2 diplomas, só que no caso que eu fiz, eu escaneei, tem outro aparelho que está todo escaneado, os 2 diplomas e a disciplina que eu fiz. Não serve para me anexar nessa plataforma dos senhores, né? Ou serve? Não. O primeiro eu tenho que fazer eu tenho que fazer apostilamento e reconhecimento. Exatamente. Ou seja, isto é uma mensagem importante desta conversa que nós tivemos aqui, que é: nós nunca aceitamos os documentos, apenas o documento original do país. Okay? Vocês nunca poderão, com o documento original, seja licenciatura, bacharelado, mestrado, doutoramento, o que for, nunca poderão, com esse documento original, entrar na nossa plataforma e fazer um pedido. Têm que trazer sempre, previamente, um reconhecimento da nossa área do ensino superior, que é a Direção-Geral do Ensino Superior, dizendo que reconhece aquela formação académica que vocês fizeram no país de origem. Isto porquê? Nós somos da área do desporto, nós não somos da área do ensino superior. Portanto, nós não temos competência para fazer esse reconhecimento, ok? E, portanto, por isso é que, e acontece por vezes, enfim, a compatriotas seus, enviarem-nos diretamente os certificados que trazem do Brasil, e nós não podemos aceitar. Nós precisamos dizer assim: olha, antes disso tem que ir à Direção-Geral do Ensino Superior, reconhecer essa sua formação, e só depois, então, é que poderá, juntamente com esse reconhecimento, apresentar o certificado também original. Porque são coisas diferentes. Nós não temos competência para fazer o reconhecimento do ensino superior. Okay? E por isso é que não podemos aceitar o documento diretamente. Tem que vir sempre já reconhecido. No caso de querer um reconhecimento mais detalhado às diferentes disciplinas, aí sim tem que ir a uma faculdade e pedir o reconhecimento a um curso, detalhadamente todas as disciplinas, mas depois, a partir do momento em que obtiver esse reconhecimento, já nem sequer precisa do seu certidão de origem, porque passa a ter um certificado igual ao dos portugueses e, portanto, aí é entregar o certificado tal e qual como qualquer outro português que conclui cá a sua formação. Mas não, falando do processo mais simples, mesmo o mais simples, dizendo, imagina, tem um certificado dizendo que concluiu a licenciatura, o bacharel, seja o que for, no ano de 1900 e seja o que for, 2015, por exemplo, concluiu na faculdade XYZ. Entrega-nos isso, nós não podemos aceitar. Dizemos, a resposta que vamos dar é: tem que ir à Direção-Geral do Ensino Superior fazer o reconhecimento desse certificado. Eles fazem o reconhecimento do certificado dizendo: sim senhor, a gente comprova que este senhor tem uma licenciatura, para todos os efeitos fez uma licenciatura no Brasil. Ou seja, o curso que ele tem corresponde a uma licenciatura em Portugal. Ou bacharel, seja o que for. E depois, aí sim, a gente já pode aceitar a sua documentação. Tá, no caso, só para encerrar aqui a minha pergunta. Se eu tiver atletismo lá naquela universidade que eu notei aqui, que é a FMH. Programa Universidade do Meio, sim. Aí, se lá tiver atletismo, aí no caso, o meu tiver atletismo, vai reconhecer. Se tiver lá fisiologia do exercício, aí não tem nessa universidade. Aí, no caso, isso não é reconhecido, só vai reconhecer as disciplinas que tiver nessa universidade, nessa faculdade. No meu diploma, e se bater lá com a grade dessa universidade. Aí é reconhecido, vai ser reconhecido. Se tiver lá atletismo e no meu não tiver, aí não é reconhecido no caso. Tipo, ou é reconhecido só as disciplinas que tem para mim exercer aqui em Portugal, quando eu fazer o apostilamento. Não. O reconhecimento, portanto, no caso de não ser este reconhecimento mais simples que eu referi,
apenas do grau. Se quiser fazer um reconhecimento da licenciatura na totalidade, integral, não, eles, a faculdade, seja FMH ou outra qualquer, não faz um reconhecimento parcial. Ou reconhece ou não reconhece, ok? E o que eles fazem, por vezes, há disciplinas que têm uma designação diferente no Brasil da que existe em Portugal. Mas isso não é problema. Eles desde que entendam que aquela disciplina corresponde à que existe cá, mesmo com outro nome, eles podem fazer esse reconhecimento na mesma. Portanto, a designação não quer dizer a mesma coisa. Obviamente que atletismo é atletismo em todo lado, e portanto, ou tem ou não tem, no exemplo concreto. Mas eles ou reconhecem a licenciatura na íntegra ou não reconhecem. O que eles podem fazer, e algumas faculdades fazem, até porque gostam de ganhar dinheiro também, é dizer assim, olha, nós reconhecemos imagine, das 20 cadeiras, ou das 20 disciplinas que você fez no Brasil, nós reconhecemos 10. Há 10 que não reconhecemos. E, portanto, não podemos reconhecer a licenciatura. No entanto, se o senhor se quiser inscrever nas 10 que nós não reconhecemos cá em Portugal, faz as que lhe faltam e nós, no final, damos-lhe o certificado da licenciatura cá de Portugal. Também pode acontecer isso, ok? Mas isso já não é um processo de reconhecimento de competências, é apenas um processo de reconhecimento parcial da sua formação, que lhe permite depois, se quiser, inscrever-se nessa faculdade e completar cá o processo de formação, de licenciatura. Mas isso é outra história, outra coisa completamente diferente. Nós aqui estávamos a falar apenas de haver um reconhecimento direto à sua licenciatura, e esse ou existe ou não existe. E imaginemos que dizem assim, pode até o facto de ter atletismo ou não ser relevante na apreciação que as faculdades fazem. É por isso que nós não conseguimos dizer se vai ser reconhecido ou não vai. Porque depende de faculdade para faculdade, depende de instituição de ensino superior para instituição de ensino superior. Há uns que têm uma forma mais aberta de fazer esse reconhecimento, há outros que são muito convencionais, muito focados relativamente ao reconhecimento, etc. Quer de curso, quer da própria instituição de ensino superior. Tá bom, eu agradeço. queria só acrescentar, até para o Luciano, o primeiro, nunca devem observar o Excel antes de ir à faculdade. Isto porque, no geral, o candidato não vai a uma faculdade e pede o reconhecimento àquela licenciatura. Apresenta a sua licenciatura e a faculdade, ou a universidade, seja ela qual for, vai dizer isto que o senhor tem equivale a esta licenciatura. E nunca ao contrário, o senhor não vai pedir o reconhecimento àquela licenciatura. Eles é que lhe vão dizer o que é que o senhor tem. Portanto, o documento que nós mostramos foi o documento que depois de obter o reconhecimento vocês devem consultar, mas é só depois. Deixa cá ver o que é que eu tenho acesso. O documento só é importante porque imaginemos que chega a uma faculdade e eles dizem assim, olha, a sua licenciatura no Brasil corresponde, damos equivalência à nossa licenciatura X. E depois você tem que ir à nossa listagem e ver se a licenciatura X, que a faculdade diz que lhe dá equivalência, corresponde ou não àquilo que é o seu ansejo, ou seja, se aquela licenciatura que eles dizem que dá equivalência, lhe permite ou não depois ter o título profissional de treinador da modalidade e do grau que você pretendia, ok? Portanto, o processo está sempre interligado, mas como o Pedro diz, e com razão, são as faculdades que, recebendo o seu certificado de conclusão de curso, lhe vão dizer, olha, este senhor apresenta ou não dá equivalência ao curso A, mas não dá ao curso B, ou dá uma equivalência parcial se quiserem inscrever-se, fazer 3, 4, 5, 6 cadeiras, nós damos-lhe o curso depois no fim. Enfim, há muitas hipóteses aqui que depois vão surgir em função da própria instituição de ensino superior que faz a análise desse processo. Portanto, é um processo que nos ultrapassa e que, enfim, ultrapassa a própria Direção-Geral do Ensino Superior. Porquê? Porque as universidades em Portugal são autónomas e têm autonomia para fazer essa avaliação per si, individualmente umas das outras. Bem, antes de passar para a pergunta do chat, em relação ao reconhecimento de diploma, eu vou até pedir ajuda para a minha colega Patrícia. Eu ia já falar sobre isso, Ellen. O reconhecimento de diploma, ele é feito no site da Direção-Geral, né, do Ensino Superior. E aí eu peço para a Patrícia dar alguma informação nesse sentido, por favor. Tá? Sim, eu queria deixar aqui o convite para a Luciane e também para as pessoas que estão aqui, que nós vamos ter na próxima quinta-feira, dia 22, às 15 horas, uma sessão sobre reconhecimento de grau de diplomas de estrangeiro com divisão geral de ensino superior.
Então, eles vão falar sobre reconhecimento de grau, reconhecimento específico, de nível, e toda essa questão mesmo, se procura primeiro a universidade, se faz primeiro submete os documentos para que a DGES veja e vocês não percam, porque tudo isso envolve dinheiro, né? O reconhecimento não é barato, e também é preciso ter atenção a uma coisa, que quando nós fazemos o pedido do reconhecimento de um grau, nós pagamos pela análise do processo, que pode ser negativa ou positiva. Então, por isso que é bom ter muito cuidado, tentar procurar uma universidade que tenha o que nós chamamos no Brasil, na grade curricular mais próxima da que nós fizemos, e todas essas orientações, elas vão ser dadas na sessão da próxima quinta-feira, às 15 horas, vamos depois fazer a divulgação, e também colocar aqui no nosso gabinete, temos o gabinete de apoio ao emprego também, o que a gente puder ajudar a informação, eu vou colocar aqui também o nosso e-mail e o projeto, como a Ellen falou, para quem está no Brasil, o BRPT, que também traz muita informação importante com relação a essas questões também administrativas em Portugal. Obrigada, Paty. Eu vou, então, passar para a pergunta do chat, né, porque nós já estamos um pouquinho avançado na hora. A Eliana, né, ela pergunta, eu acho que vocês já responderam aqui, mas vou fazer a pergunta. Se ela pode entrar na plataforma e inserir os documentos, mesmo estando ainda no Brasil, que ela só vem em agosto deste ano. E eu acho que também ela faz uma referência àquilo que vocês falam de carta de curso, né? Que é o histórico escolar para nós. Então, nós recebemos o diploma e o histórico escolar com as notas. E talvez seja isso que o Caio precise pedir na universidade e apostilar. Bom, vou aproveitar já e responder essa questão que é muito administrativa sobre o apostilamento. O apostilamento é uma convenção de vários países, entre eles o Brasil e Portugal, onde, através dessa certificação, os documentos são autenticados. Então, você vai no cartório aí no Brasil e pede uma apostila diária no seu documento. Esse cartório, ele é habilitado para autenticar o seu documento com a apostila e ele vai ser aceito aqui em Portugal. É uma certificação. Bom, passo a palavra agora para vocês, para poderem responder as questões. Eliana, por favor. Sim, nós já respondemos basicamente à questão, ou seja, é evidente que as pessoas não precisam estar em Portugal para fazer o pedido, podem estar em qualquer parte do mundo, sendo uma plataforma eletrónica permite isso, é evidente. Mas, se for no caso das pessoas virem com uma formação superior, tem que ter conhecimento prévio cá em Portugal. Enfim, não obriga a que estejam cá, mas tem que haver em algum momento fazer esse conhecimento. Mas não nos podemos esquecer também que há situações de pessoas que pedem títulos profissionais sem terem licenciaturas no Brasil. Por exemplo, alguém que faça um curso de treinadores, e acontece com alguma frequência, por exemplo, da CBF, pode pedir também equivalência ao título de treinador de futebol em Portugal, sem sair do Brasil. Portanto, basta que nos envie a documentação que tem do curso que fez no Brasil, neste caso do curso de treinador de futebol, ou poderia ser do curso de treinador de voleibol ou de outra modalidade qualquer, e nós podemos analisá-lo, como nós vimos, há sempre duas formas de conseguir, ou através da licenciatura ou através de uma formação, ok? Se for através da licenciatura, é tudo isto que nós estivemos a falar até agora, este mecanismo, este processo. Se for através de uma formação que as pessoas tenham, uma ou várias formações que tenham feito no Brasil, formações técnicas das próprias modalidades, enviar-nos-ão todos os documentos comprovativos dessas formações que fizeram, dessa formação ou dessas formações, com comprovativos de experiência também das áreas onde interviram profissionalmente, e aí nós fazemos a análise, que pode ser à distância, ou seja, as pessoas podem fazer esse pedido tanto no Brasil ou noutra parte do mundo qualquer, não precisam de estar cá presencialmente, porque, como já disse, vocês podem registrar-se na plataforma com o passaporte, portanto, ou registrar-se apenas com o passaporte, não precisam de estar fisicamente cá em Portugal. E nós podemos fazer essa análise, mesmo estando no Brasil, se for com os documentos de um curso que tenham feito no Brasil. Se for com o ensino superior, é mais complicado, ao pedir o conhecimento. Eu não sei se a Direção-Geral do Ensino Superior faz conhecimentos à distância ou não sei, portanto não vou pronunciar sobre isso. Se fizer, também pode estar no Brasil. Se não, terão que vir fazer esse reconhecimento. Há situações em que não será necessário se virem equivalência a um curso qualquer que tenham feito, por exemplo, de treinadores aí no Brasil. Eu vou só pegar um pouco na questão anterior e naquilo que a Patrícia disse, e também foi uma falha na apresentação.
que os pedidos, a instrução de qualquer pedido na plataforma para o desporto não tem qualquer custo. Portanto, vocês fazem um pedido, qualquer pessoa pode fazer o pedido, o registro, claro, esse não tem. Mas um pedido de um título profissional não tem qualquer custo. O custo aparece na validação positiva. Na emissão do título. Só na emissão. E mesmo esse, nós validamos o processo, no caso de validarmos um treinador de desporto, ou um técnico, seja ele qual for, é emitida uma referência multibanco. E só é paga se assim o entenderem, não é? O custo associado a este processo todo não existe, ok? Outra questão, qualquer processo, e isso é um desafio nosso e é o ponto onde estamos, que qualquer processo que seja instruído na plataforma para o desporto, na recusa está indicado, pensamos nós que exaustivamente e no que é necessário, na resposta da recusa vai indicar tudo o que é necessário fazer. Se nós recusamos, indicamos um motivo, recusamos, porque é que recusamos e depois acrescentamos, deve fazer isto, deve fazer aquilo. Portanto, também não se devem preocupar com isso, nem com o custo, nem o que é que devem fazer. Nunca vão ficar às escuras, não é? Sabem sempre o caminho a seguir a partir daí. Só acrescentar que, como o Pedro disse, essa análise não tem custo. O custo único associado é quando há a emissão do título, e, portanto aí já teve que haver uma validação do pedido, não é? E todos os títulos profissionais têm o mesmo preço, custam 30 euros, não é um preço demasiado elevado, é o custo da emissão do título, que é vitalício, portanto nunca mais terá que pagar nada. Os títulos têm que ser renovados de 3 em 3 anos, e para que eles sejam renovados é preciso que se faça formação acreditada. Nós também temos a listagem de todas as formações que são acreditadas e que as pessoas podem fazê-las, à distância ou presencial. E tem que reunir um conjunto de unidades de crédito para revalidar o título de 3 em 3 anos, que é feito automaticamente assim que as pessoas obtêm os créditos necessários. As pessoas só têm que comunicar com a plataforma a dizer que fizeram determinada formação acreditada. A plataforma vai somando esses créditos, quando chega aos créditos necessários, o título é automaticamente renovado sem qualquer custo. Portanto, são 30 euros por um título que é emitido vitaliciamente. Só para completar, 30 euros é o custo, no caso, e é assim, é 100 euros, no caso dos cidadãos, desculpa, quer do Brasil, quer do... 30 euros é para cidadãos nacionais, tens toda a razão. Sim. A emissão de títulos para os estrangeiros são 100 euros, peço desculpa. Está bem dizer em erro? A revalidação é que não tem qualquer custo. Exatamente. Eu não sei, o Luciano ainda está com a mão levantada. Tem mais alguma questão, Luciano? Não tem, não. Eu não tirei a mãozinha aqui da... Tá Deixa eu ver como faço para tirar. Peraí. Não, eu já consegui sanar as dúvidas. Perfeito, então. Bom, acho que nós já chegamos ao fim da sessão, né? Já estamos aqui há algum tempo. Quero agradecer a presença de todas as pessoas. Muito obrigada ao Dr. Mário e ao Dr. Pedro por terem prontamente aceitado o nosso convite. Essa sessão foi bem importante, cheia de informação, para mim foram muitas novidades, e foi uma das sessões que a Patrícia sugeriu por conta das demandas que nós temos aqui do Gabinete de Apoio ao Emprego, muitas pessoas da área do desporto que nos procuram mesmo para esse processo da cédula profissional para trabalhar na área. Então, mais uma vez, muito obrigada. Passo a palavra para a Patrícia, se a Patrícia quiser dizer qualquer coisinha. Sim, eu quero agradecer aqui aos nossos convidados, doutor Mário, doutor Pedro, e também as pessoas que participaram aqui. É sempre muito importante, porque por mais que eu, ele, nós estejamos na casa, ouvimos depoimentos, questões, nunca será como a própria pessoa, falar na primeira pessoa, traz, às vezes, questões que, por nós não sermos da área, nem pensamos assim em colocar. E quero também fazer um agradecimento aqui muito especial à minha colega Ellen, porque Ellen é técnica de um projeto muito importante na casa, que é o Migrante Participa em Sintra, mas tem dado um apoio enorme nessas sessões, assim, tem levado aqui com muita maestria as sessões das ordens de sindicatos, e tem sido um apoio fantástico e uma técnica maravilhosa aqui nesse projeto. Obrigada a todos, reforço aqui o convite para a nossa sessão, na próxima quinta-feira,
às 15 horas. Essa será presencial, é bom que vocês já conhecem também a casa. Na quinta-feira temos um evento à tarde, que é a casa da Casa Cria, também é na quinta na casa, vamos também divulgar no Instagram, e reforçando também o que a Ellen disse, para quem está no Brasil, sigam as nossas demandas, desde o CEP, desde o ensino, saúde, e é bem importante também para quem pensa em migrar com responsabilidade e com informação. Obrigada. Nós é que agradecemos, estamos sempre à disposição. Qualquer dúvida que tenham, quer vocês da Casa do Brasil, quer qualquer cidadão brasileiro, poderá contactar diretamente o Instituto, e é esse o conceito que nós fazemos. Qualquer dúvida, nós temos uma linha de apoio, de atendimento, que funciona no horário de Portugal, obviamente, das 10 ao meio-dia, das 14 às 16, todos os dias úteis, e, portanto, que é uma linha específica para atendimento, para dar apoio a todas as pessoas. No entanto, para além dessa linha, qualquer um de nós está inteiramente disponível por e-mail ou por outro meio qualquer, desde que parecer qualquer dúvida que surja, portanto, estamos perfeitamente à vontade para nos contactar e para nos chatearem com as vossas dúvidas.